a transfiguração no Evangelho de Marcos. Novamente, o liturgista tirou a referência temporal 6 dias depois e a substituiu por naquele tempo, sendo que ela é indispensável. O que ocorreu no sexto dia da criação, foi a criação do homem. Já por aí já dá para vermos a grande temática. A transfiguração é a criação do novo Adão, já que o antigo Adão foi criado no sexto dia da criação. Ou seja, a transfiguração do homem decaído. Assim, para você entender a passagem da transfiguração, é necessário você retomar o significado da festa do Natal. No Natal, nós celebramos a encarnação do Verbo de Deus. Jesus, sendo Deus, assumiu a nossa natureza humana decaída pelo pecado. Na transfiguração, é o inverso. Aquela natureza humana pecaminosa, decaída, que ele tomou no seio de Maria, ele agora deifica, ele a transfigura na sua divindade. E então Jesus tomou Pedro, Tiago e João, que não são os queridinhos dele, não, são os discípulos mais problemáticos que ele tem. Tanto que Jesus chamava eles por apelido. Pedro é apelido, o nome dele é Simão, um cabeça dura. Tiago e João são chamados de Boanerges. Eles eram impulsivos, irritadinhos, filhos do trovão. Ele levou sozinhos a um lugar retirado, uma alta montanha. Não diz o nome da montanha de propósito, porque ele está querendo fazer alusão à grande montanha do Sinai ou do Horebe, onde houve a primeira aliança. Agora ele vai fazer a nova aliança. A antiga aliança baseada na lei. Agora a nova aliança baseada na graça e na verdade. Marcos descreve a transfiguração apenas se referindo à veste resplandecente e branca, de uma alvura que nenhum lavadeiro nessa terra poderia alvejar. É claro que ele está falando aqui da veste batismal, e está nos dizendo na entrelinhas que homem algum é capaz de se purificar-se, a não ser pela graça de Deus. E então aparecem Moisés e Elias conversando com ele. São as duas grandes personagens que falavam diretamente com Deus. Aqui é uma prova da divindade de Jesus. Moisés é aquele que recebe a lei. Elias é aquele que defende a lei com violência. Ele mata os profetas de Baal. E então, naquela teofania esplendorosa, São Pedro vem com essa. Rabi, como é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Note que aqui ele está fazendo o papel de tentador. Não é à toa que Jesus o chamou pelo menos 2 vezes de Satanás. Chamar Jesus de Rabi, mestre, é a mesma maneira que Judas fez quando entregou Jesus. Ele está reduzindo Jesus a um rabino. Quando ele fala em construir 3 tendas, aqui é uma referência temporal também bastante importante, que dá para a gente saber quando ocorreu isto. Esta cena vai ocorrer justamente com a festa mais importante de Israel antigo, que era a festa das tendas ou dos tabernáculos. Era tão importante que simplesmente dizia a festa. E um dos rituais era justamente fazer uma tenda e passar dentro dela uma semana. É importante saber que esta festa comemorava a outorga da lei. Então veja só a cabeça de Pedro. Ele valoriza mais a lei do que Jesus. E isso vai se tornar mais concreto na ordem que ele faz. Ele coloca em primeiro lugar, ele vai colocar Jesus, no meio ele vai colocar Moisés e por último ele vai colocar Elias. Eu sei que hoje em dia essa sequência linear denota o primeiro lugar como mais importante, mas não era assim para o homem antigo. O homem antigo colocava no meio o mais importante, então ele está dando mais importância para Moisés do que para Jesus. É assim até hoje nos pódios de Olimpíadas.
Medalha de ouro fica no meio. Então veja só o que se passa na cabeça de Pedro. Moisés, sim, é importante, porque ele nos deu a lei. Jesus não passa de um escriba, mais um, que vem nos explicar como guardar a lei. Depois fala do temor, que não é o medo de bandido, de monstro, mas é aquela vertigem que você sente quando está diante do mistério insondável de Deus. Então, seria um dom do Espírito Santo, o santo temor. Depois vem a voz e vem a nuvem. A nuvem, ela é referência a Shekinah, quando Deus estava presente na tenda, aí se manifestava a nuvem. A voz, ao dizer, este é o meu filho amado, vai fechar o cerco como uma referência explícita à Santíssima Trindade. Temos o Filho transfigurado, a nuvem do Espírito Santo e a voz do Pai. Amém.